força da união, seguindo o mesmo caminho, sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. With the strength of the union, walking in the same direction, we know that we are the team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI is an as a word. Oh, keepers can hear it around the world. Oh, BNI is an as a word. Oh, keepers can hear it around the world. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar, histórias reais e de sucesso BNI. Lembrando sempre que nossos podcasts são legendados para a língua americana, né? Em inglês, porque queremos chegar cada vez mais longe, alcançar cada vez mais pessoas, no intuito unicamente de fazer com que o BNI seja propagado, que as pessoas conheçam minimamente o que seria o BNI. E por que isso tudo? Porque o BNI é para todo mundo, e nem todo mundo é para o BNI, tá tudo bem, mas que todo mundo possa um dia ser convidado para uma reunião, porque isso faz diferença na vida da gente. Eu sou Adelaide Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga, e hoje agradecendo aqui ao Fábio Torres, diretor executivo da região de Sorocaba, por me ceder para esse mês os seus membros, né? E hoje estou aqui com uma pessoa que ela é ex-membro. Aí vocês devem estar se pensando, mas como assim? Não é só membros? Não, mas ela é diretora consultora do BNI Gratidão. Ela é diretora de expansão também, é uma outra forma de ver o BNI. A gente vai falar um pouco disso nesse podcast. Cássia, muito obrigada por ter aceito esse convite. É um prazer receber você aqui, ouvir um pouco da sua história, conhecer um pouco de você e passar algo que a gente até agora, desde que começou esse projeto, a gente não falou, que é sobre expansão. Vamos falar também um pouco hoje sobre isso, mas muito obrigada por ter aceito esse convite. Eu que agradeço você, Adelaide, por ter me convidado. É um prazer estar aqui, é um prazer falar do BNI, algo que muda muito a nossa história, muda a nossa vida pessoal, profissional e familiar. Eu sou suspeita, porque eu gosto muito do BNI e me arrependo de não ter entrado antes no grupo, porque eu fui membro durante quase 6 anos. O ano passado eu dei uma pausa, mas já em breve voltarei a ser membro também, porque nós estamos com 2 projetos, Então, nosso foco agora está em diretora consultora da equipe BNI Gratidão e diretora de expansão de uma equipe em formação na região de Sorocaba. E a gente sabe que a parte de formação nos suga um pouquinho, Na verdade é o tempo, porque quem está ouvindo, às vezes esquece que além disso, a gente tem as empresas da gente. Exatamente. Então, não é só o BNI, é BNI mais aquilo tudo que a gente precisa fazer. E olha que eu não estou botando nem na conta os filhos, a casa, o marido, A gente está falando só aqui a nível empresarial do BNI, mas a gente tem empresa também para tocar, Cássia? A gente sabe que isso demanda mais tempo, Quando eu falo suga, é no sentido do nosso tempo. E tempo é dinheiro, Me fala, Cássia, eu gosto muito de fazer essa pergunta, e eu sei que você já ouviu essa pergunta há muito tempo. Por que BNI? Porque eu não quero mais caminhar sozinha. No mundo empresarial, nós temos sempre uma solidão, Quando está tudo indo bem, nós temos muitas pessoas ao nosso redor, mas quando os negócios começam a passar por alguma crise ou quando nós precisamos de ajuda, a gente se vê muitas vezes sozinha, A gente vê por mais que tenhamos pessoas ao nosso redor, nós nos sentimos sozinhos porque nós não temos empresários, ao nosso redor como temos no BNI. No BNI nós somos uma equipe, Nós formamos uma equipe de empresários, de pessoas que vivenciam a mesma dor, que vivenciam a mesma dificuldade. Então nós estamos ali apoiados em uma rede, de estrutura de network. E eu falo, por que o BNI? Porque o BNI faz bem.
para minha empresa, muito bem para o meu escritório de advocacia, o BNI faz bem para minha família e o BNI faz bem para mim. Que lindo, que bom ouvir isso. Eu também nunca tive dúvida quando me perguntavam do porquê do BNI, porque eu acho que a gente compartilha dessa paixão, Sim. que é viver e poder viver os valores do BNI. Mas acredito que isso só é possível porque é extensão. Você tem essa sensação? Sim. De que a extensão, esses valores do BNI são os valores que eu levo para dentro da minha empresa, para dentro da minha casa, não é isso? Exatamente, os valores que nós já temos, né? Aquela questão de atitude positiva, do giver's gain, né? Eu quero contribuir com o maior número de pessoas possíveis. Eu tenho um propósito de vida, Deus me colocou aqui por algo e eu quero fazer com excelência. E quando eu entrei para o BNI, eu entendi que viu tudo que eu compactuo, que tudo que eu penso, todos os meus princípios tem muito, muito a ver com o BNI. Então, a questão do giver's gain, a questão da atitude positiva, e também levo para o escritório de advocacia, né? Nós trabalhamos cada cliente como se ele fosse o único, nós tentamos entregar mais para ele do que ele espera. Nós temos atitude positiva sempre que chega um caso que a pessoa acha que já perdeu a empresa, que não tem mais jeito. Nós sempre estudamos, debruçamos, né? Temos profissionais lá qualificados e é a questão da aprendizagem contínua. Sim. Né? Ninguém para no escritório, todos estão ou fazendo pós, ou fazendo mestrado ou fazendo doutorado, aprendizagem contínua. Né? Nós precisamos dar antes de receber, então nós queremos entregar o máximo para o cliente, pouco importa, se ele começou a pagar a primeira parcela agora, isso é de menos para nós queremos entregar o nosso melhor em todos os casos. E a atitude positiva também, né? Esse olhar para ele e falar, calma, não está tudo perdido ainda, vamos ver como que vai ser se a gente der esse passo. E aí a gente vai construindo uma caminhada juntos. Né? E o BNI eu aprendi muito isso, prestação de contas, né? O accountability. Isso. Nós temos no escritório e nós temos para com os clientes também. Então, nesse caminhar do BNI, eu fui mudando muitas coisas no escritório e o meu esposo, né, que é meu sócio no escritório, eu costumo dizer que ele entrou agora como embaixador de equipe de expansão. Ai, que maravilha. Faz 6 meses, né? Mas parece que ele já vive o BNI há 6 anos. E é isso mesmo. Ele já vive o BNI há 6 anos. Acredito. Porque eu comecei a olhar ele falando assim do BNI, eu falei, ele tá falando melhor do que eu. Porque ele vive isso. E ele pegou mesmo o planejamento anual que nós tivemos no BNI, nós temos planejamento, e levou para nossa equipe, falou, nós precisamos fazer o planejamento também. Isso. O planejamento do ano. Então, muitas coisas que nós aprendemos no BNI, nós levamos para o escritório. E os reflexos, né, estão nos nossos clientes, na nossa vida pessoal, profissional e familiar, né? Quando a Cássia entrou há 6 anos atrás no BNI, o que é que fez você entrar no BNI? Foram os pilares, né? Os 7 princípios. Quando eu vi aquilo na reunião, eu já identifiquei que era como se fosse a minha filosofia de vida também. Eu falei, bom, esse lugar é sério, esse lugar tem a ver comigo, esse lugar tem a ver com o que eu acredito. A pessoa que me convidou também era uma pessoa idônea, daí eu comecei a olhar os profissionais, né? Eles passam por um filtro para entrar no BNI. Sim. E a estar ali naquele movimento de empresários querendo, né, fazer mais conexões, fortalecer a rede de contatos, né, para alavancar também os negócios, mas não era só o objetivo financeiro. Então, isso me moveu a aceitar o desafio e entrar para o BNI. Sabe uma coisa que eu fico observando? Você faz muito com maestria. Você permeia as duas funções com a mesma excelência. E eu vou lhe confessar, eu não acredito que eu faça isso quando estou como diretora consultora e quando estou como diretora de expansão. Muito particularmente, até confessando aqui, eu acredito que eu sou o melhor sendo diretora de expansão do que diretora consultora. Mas, quando eu vejo você atuando, fazendo o que você faz, a gente tem um convívio maior, porque em uma das regiões dividimos, né, esses conhecimentos, porque estamos em reuniões que falam da mesma região, que é a de Sorocaba. Você faz isso com muita maestria, né? Estar como diretora consultora, estar como diretora de expansão e realizar muito bem os dois papéis. Me fala como é que é viver, porque são coisas completamente diferentes, né? Sim. Quem é membro, que está nos assistindo, talvez não tenha essa ideia. Mas o diretor consultor, ele vai gerenciar e operacionalizar uma equipe que já existe. O diretor de expansão, ele vai fazer surgir uma nova equipe, né?
Então, energia, gás, disposição, elas são diferentes, né? Sim. Até agradeço, né, Adelaide, falo que são seus olhos, porque nós temos sim que aprender muito, né? Todos os dias, né, eu acordo com esse pensamento, né? Senhor, me usa hoje para a sua vontade, mas que eu aprenda, né? Mais do que eu ensine. Então, eu busco sempre aprender. E se hoje, né, eu estou onde eu estou, eu devo muito ao grupo, à equipe BNI, e em especial aos diretores, né, que sempre me apoiaram, a pessoas que nós temos ali nos grupos como pessoas modelos, né, ao Fábio Torres, principalmente na expansão, né, o Fábio Torres, Daniele Cabanilha, a Sim, Ana, sim. né? A Ana é muito boa para lidar com pessoas. Então, nós temos ali na regional do BNI pessoas preparadas, porque já passaram por tudo que nós estamos passando hoje. Então, quando você chega para um Fábio, para um Alexandre Auriema, olha, eu estou com essa dificuldade no grupo de expansão, eles já têm a resposta, né? Que é aquilo que nós falamos, não reinventa, né? Veja o que eles já fizeram lá atrás que deu certo. Sim. Então, nós temos um suporte muito grande no BNI. E como diretora de equipe já formada, a diretora nossa anterior era a Daniele Cabanilha, né? Então eu me espelho muito nela. É uma pessoa incrível, sabe? Eu acho que ela e o Fábio, eles abençoam pessoas, porque são empresas ali que às vezes estavam atravessando dificuldade e que encontraram no BNI Sim. uma nova forma, né, de reinventar, né, de funilar seu negócio, Sim. de ser especialista em algo e de seguir e automaticamente o faturamento vem. Então, eu olho para isso, eu vejo os testemunhos, né, eu falo, eles não têm nem ideia do quanto Deus usa eles no BNI. E a questão de ser, né, diretora, é sempre desafiador, porque nós lideramos líderes, né? Sim. Mas eu costumo olhar para as pessoas e falar, todas essas pessoas aqui da equipe, elas têm algo para me ensinar, elas são melhores do que eu em algo. Então, não é porque eu sou diretora que eu estou ali para passar, algo para eles, que eles têm que seguir. Não, no BNI não existe isso, não tem essa autoritarismo, nada. Nós lideramos por exemplo, né? Nós lideramos passando para a equipe, eu falo para eles, né, que o meu desejo é que eles dobrem o faturamento. E esse é o desejo do meu coração. Sim. Que eles dobrem o faturamento. Então, a partir do momento que eles enxergam isso, e que tudo que a gente propõe para eles, olha, precisa melhorar esses números, precisa melhorar isso, precisa melhorar aqui, eles acatam porque eles sabem qual que é o meu desejo, qual que é o propósito que nós estamos ali, né? E no Gratidão eu pude enxergar isso nesse último ano, né? Eu falei para eles, o nosso propósito é crescer a equipe. Crescendo a equipe, vocês vão faturar mais. Isso. E crescendo a equipe, todo mundo vai se ajudar. E nós vamos ajudar mais ainda os membros novos. A equipe está crescendo. Olha aí. A equipe está crescendo. Às vezes a equipe ela não consegue entender o porquê do diretor consultor, o diretor executivo, né, bater na tecla do crescimento, né? Às vezes a equipe ela não consegue ter a percepção. E às vezes a gente precisa levar para a equipe essa percepção, né? Eu lembro que no BNI Amplitude de Itu, e lá desde o comecinho, eu sempre falava para eles, desde os primeiros, dos 7 primeiros, eu dizia para eles, vocês serão do tamanho que vocês quiserem ser. É o primeiro ponto. São vocês que decidem, é a equipe que decide que tamanho vai ser, né? Porque se a equipe não quiser crescer, ela não vai crescer. Sim. Ela só vai crescer se ela quiser. Mas e por que crescer? Porque os números mostram que uma equipe de 30 é diferente de uma de 40. Exatamente. De uma de 50, de uma de 60 e assim por diante. Os números de negócios que acontecem nessas equipes são diferentes, né? A gente vê dentro de Sorocaba pelo BNI Horizonte, não é? Quando antes se fazia uma força para que o convidado fosse, hoje é automático, os convidados querem eles querem, né, frequentar aquela reunião. É muito bom. É muito bom. E é desafiador, você tocou numa parte bem sensível, né? Alguns membros têm medo do crescimento. Sim. E aí nós precisamos trabalhar isso neles. Isso. Porque eles acham que uma equipe de 60 é mais difícil, eles fazerem 1 a 1, é mais difícil eles conseguirem dar conta de estar indo na empresa. Eles estão pensando no eu. Sim. Nos 45 segundos que tem para falar.
que eles pensam. Exato. Na "Vamos reunião vai ficar diminuir mais os longa, a segundos." reunião vai ficar isso. Viu? Isso. Nós não podemos ser egoístas nesse ponto. Porque Isso. quanto maior for o grupo, mais chance de negócio, mais profissionais nós estamos acolhendo, ajudando. Né? Eles estão entrando numa metodologia fantástica que salva empresas. Tá? Isso. Essa é a verdade. O BNI, se bem aplicado, né, ele salva empresas, ele muda a forma das pessoas, né, enxergarem. E salvando empresas, ele salva famílias. Porque o maior índice de problemas familiares, né, em tudo, é a questão financeira. É a questão quando as empresas não estão indo bem, né, aí começam a levar problemas para casa. Então, quando você está num ambiente que está ajudando a sua empresa, a família melhora. Né, tudo melhora, os funcionários trabalham mais felizes porque a empresa está lucrando mais. Né, então, a gente tem que trabalhar isso também, o pensamento dos membros que não querem crescer. Mas é minoria, porque o BNI, eu falo, todos que estão ali, que permanecem, eles acabam sendo usuários da metodologia e compactuam com a metodologia. E a metodologia é sempre, né, de crescimento, de expansão, e é esse que tem que ser o nosso pensamento. Igual você falou, grupos com 40 membros, o faturamento é 3,5 milhões no ano, a média. É para mais. Então, por que você vai ficar ali num grupo de 20, que o faturamento não chega a 2 milhões, sendo que você pode ir para 40, que é quase 4 milhões. E esses 4 milhões estão ali na equipe. Então, quando a gente fala em faturamento na equipe, é bom a gente frisar aqui que não é o que uma pessoa determinada colocou no bolso. Isso se refere a aquele dinheiro que entre aquela equipe ele circulou, no sentido de um membro, quando indica um serviço do outro membro, esse membro ganhou dinheiro. Lembre-se sempre, sem comissionamento. Mas ele ganhou dinheiro. E ao ganhar dinheiro, ele entra no nosso aplicativo, ele abastece o aplicativo e isso vai sendo contabilizado para que a gente possa mensurar esse valor, né? Então, quando a gente fala com propriedade sobre valores, né, às vezes as pessoas não entendem o quanto que o BNI é diferente de qualquer outra rede de network, né? Além de ter quase 40 anos, né, a gente faz a accountability, que é o quê? A gente mensura aquilo que entra. Exatamente. Para que as pessoas entendam de fato o que cada equipe está gerando. E quando a gente fala em crescimento, eu visitei em janeiro o BNI Conecta, lá de Maringá, no Paraná. Diretor executivo Vinícius Ortiz, Rodrigo Fujihara, muito obrigada. É impressionante, os números são impressionantes. Na época que eu fui lá, em janeiro, eles estavam com 103 membros. Adelaide, que horas termina essa reunião? Porque é a grande pergunta dos membros, né? Essa reunião vai até meio-dia? Não. Né? Porque começamos às 6h30 da manhã. Essa reunião termina às 9 da manhã. Então, assim, ela não é estendida, eles falam em 25 segundos. E o que é que eu aprendi ali? Todas as equipes que eu vier a lançar, elas começarão com 30 segundos. Todas. Elas não vão começar com os 45 segundos. E por quê? Porque eu quero treiná-los para falar em 30 segundos. Por quê? Porque eles estão prontos para crescer. Então, o BNI Amplitude hoje já fala com maestria em 30 segundos. Mais para frente, se eu precisar tirar 5 segundos deles... Não vai fazer muita diferença. Mas você imagina se eu precisasse tirar 20 segundos deles. Daí ia ser complicado. Né? Então, vem também desses olhares. Né? E quando a gente vai visitando essas equipes todas, a gente vai aprendendo com essas equipes todas, né? Mas ainda assim, eu acredito que o olhar da diretora consultora é diferente do olhar da diretora de expansão. Sim. Né? É diferente. Você acredita que você cresce mais com um ou com outro, ou que um gera mais negócios ou engajamento para você do que a outra função? Você consegue ter essa percepção da diretora consultora e a diretora de expansão? Por que eu pergunto? Porque a gente sabe que a diretora de expansão, ela, para formar uma equipe, ela vai ter mais ou menos uma média de 300 empresários passando por ela. Então, qual a importância de você ser hoje um diretor de expansão? É que na hora que você se propõe a fazer isso, no mínimo 300 empresários vão passar por você. E tudo isso é merchan para a sua empresa, se você souber aproveitar. Exatamente. Né? Então, não é só o tempo que você vai ter para formar uma equipe. É toda, né, uma cartela de cliente que pode vir a surgir. Você acha que é diferente o que retorna quando a gente se torna um diretor de expansão para quando a gente se torna um diretor consultor?
Sim, tem um retorno diferente. Apesar eu não foco nisso, né? Mas a questão de você estar em contato com mais pessoas na questão da expansão, isso é fato. Porque cada reunião tem muito mais convidados do que uma equipe normal, porque todos ali estão, a expansão, o foco é convidados. Né? O foco é convidados. Na equipe em andamento tem vários focos que nós precisamos trabalhar, que é o semáforo. Na equipe de expansão não tem ainda o semáforo. Né? O semáforo são números, né, que nós medimos de assiduidade, né, a presença, obrigado pelo negócio fechado, né, que a Adelaide comentou aqui, que não é comissão, é só o obrigado pelo negócio fechado, para nós medirmos quanto está circulando de negócios, né, no grupo. Então, o semáforo tem tudo isso. Agora, na expansão não tem no início. Então, o foco principal é convidados. E automaticamente, como o foco é convidados, nós, como diretores de expansão, nós somos mais vistos do que numa equipe já ativa. Né? Então, realmente, assim, a visibilidade do diretor de expansão, ela é maior. Né? O desafio do diretor de expansão também é um pouquinho maior, no sentido de fazer com que os membros estejam ali, não desanimem e entendam que o foco principal agora é convidados, não é nem fazer negócios, porque senão eles começam a fazer negócio, eles perdem o foco é formar a equipe, porque a hora que eles formam a equipe, a hora que chega, né, a Dea já está com uma equipe aí com quantos membros? Vamos para 31 agora. 31, acabou de formar a equipe, está com 31 membros. Então, eles já estão uma equipe muito saudável, circulando muitos negócios. Então, a hora que chega nesse ponto, aí você começa a colher os frutos. Mas primeiro você precisa plantar. Porque, como nós falamos, construção, né? O BNI é uma construção de relacionamento, também é uma construção, né, de uma equipe. Então, a gente precisa respeitar as etapas. E é desafiador, porque nós temos que manter a equipe motivada, né, de expansão, e ela engajada em trazer convidados. Então, nós temos uma visibilidade maior, mas esse desafio maior. Porém, a equipe ativa, ela tem o desafio de todo novo membro, né? Todo novo membro que entra, ele precisa ser inserido no método, né? Então, nós temos a embaixadora, que tem esse papel muito importante, né? É verdade. Ai, nós amamos, porque a gente faz sempre uma parceria muito boa. O diretor e o embaixador, quando eles, né, estão ali fluindo, a equipe está indo bem. Então, tem o embaixador que faz todo esse movimento, nós temos que estar com o olhar ali antenado, mas, ao mesmo tempo, nos membros também. Se eles estão performando, quem não está performando, por que não está performando, né? Então, nós estamos ali sempre atentos, né, com essa questão. E a questão da equipe também ativa, ela tem mais membros, então, são mais pessoas para você também gerenciar. Então, tem desafios diferentes. Exatamente, né? Desafios diferentes. Mas as duas fazem nós crescermos muito, não faz, Adelaide? Você E... cresceu muito formando essa equipe, eu tenho certeza. Ai, como? Eu aprendi com cada um deles. Porque nós achamos que a gente vai ensinar algo para eles e nós aprendemos. Acho que às vezes eles não têm nem essa noção, essa dimensão do quanto que eu aprendo, do quanto que eles me ensinam, do quanto que eles... E eles me ensinam, e assim, eles não têm, de fato, eles não têm essa percepção. Quando eles te trazem o que eles acham que é um problema ou uma pergunta, e eu tenho que responder, ou eu tenho que ir atrás da resposta, porque eu não sei de tudo. Isso faz eu aprender. Então, eu estou em constante aprendizado a cada vez que a gente tem a ideia de lançar uma equipe, né? E a hora que lançou? É uma felicidade, né? Esse sentimento, né? Porque você olha para eles ali, eu vi no TL treinamento de liderança que nós tivemos juntos, eu olhei para Adelaide em pé ali na frente, acho que eu nem te falei isso, na frente da equipe dela, eu olhei assim, eu falei, deve dar um orgulho, assim, de ver a equipe que se engajou, que conseguiu estar no lançamento, estava participando do primeiro treinamento, eu falei, o coração deve ficar cheio de gratidão, né? Fica imensamente grato, imensamente orgulhoso, e assim... Se em algum momento da minha vida eu não fui uma pessoa que falava sobre sentimentos, né? Eu passei a ser muito, depois do BNI, de entender sobre o reconhecimento. Não basta só eu reconhecer daqui para dentro. Eu preciso falar sobre isso. Então, eu falo com mais constância para eles o quanto que eu me orgulho da equipe que eles se tornaram. Né? E eu hoje ainda, vindo para cá, ao falar com uma membro dessa equipe, eu falei, vocês não têm noção do quanto eu me orgulho de tudo que vocês estão construindo. Porque, de fato, é esse sentimento, né? É grata, mas é imensamente orgulhosa do que eles andam fazendo. Existe essa perspectiva realmente diferente, né? Eu não vou falar que eu gosto mais de um ou gosto mais de outro, mas eu acho que eu tenho mais o perfil de uma diretora de expansão, né? O de formar, o de dar aquele sustento, a base, né?
Eu falo injetar a BNI na veia, né, com a acho metodologia e depois deixar ir. Porque o deixar ir também é importante, Sim. né? Eu sei que eu vou sofrer quando eu tiver que deixar ir. Mas eu sei que é super importante, né? Sim. Passar por essa fase do... Eles precisam crescer com alguém que não foi quem lançou. Depois você vai partir para outra. Sim. Vai fazer o mesmo com outra. Sim. E aí é uma nova equipe, novas vidas, novas empresas, novas famílias. Nova cidade, Sim, Cássia. Quando a gente também. chega numa cidade que a gente não conhece. E a gente começa a plantar essa sementinha nessa cidade. No sentido de que, olha que eu bato nessa tecla sempre aqui nesses podcasts. Ou você entende que você precisa fomentar negócio na sua cidade, onde você tem a sua empresa, ou dificilmente você vai crescer, Sim. né? Você não... a sua cidade, ela tem aquilo que você precisa, aquilo que você consome, é para você consumir ali. Ah, não tem, ok. Então você procura nas cidades mais próximas. Mas se na tua cidade tem... Você precisa, porque senão você não fomenta o negócio local. E para mim, BNI está muito, muito ligado à fomentação do negócio local. Exatamente. Né? Exatamente. Porque se você junta empresários da mesma cidade, com negócios diferentes, então não tem concorrência, para que eles toda semana estejam juntos para falar de suas empresas, você está fomentando o negócio local. Né? E isso, para mim, é extremamente motivador. E me dá um gás quando eu vou em uma nova cidade, né? Falar sobre o BNI, levar o BNI mais longe. Eu tenho isso como propósito de vida. E todas as vezes que eu vejo você atuando no BNI, é alguém que me inspira bastante, como diretora consultora, como diretora de expansão. Uma coisa que eu pergunto muito aqui é sobre valores. Né? Lá atrás, quando você entrou, 6 anos atrás, qual foi o valor do BNI que você viu, né? E disse, esse daqui eu acho que eu vou desde já, levar para minha empresa, porque eu gostei, achei interessante. Qual era esse valor 6 anos atrás? Atitude positiva. Atitude positiva, porque com o pensamento positivo, com a atitude positiva, nós conseguimos mudar a situação, né, de uma empresa, mudar a nossa situação atual. A atitude positiva ela é muito forte. Claro, o Givers Gain, né, todo mundo comenta, isso é maravilhoso, né, você querer contribuir primeiro. Também a accountability, mas a atitude positiva se nós tivermos a noção de que o nosso pensamento, a nossa constância, ela tem um poder imenso de mudar o nosso futuro, que vai refletir na nossa família e nas pessoas que estão ali olhando para nós, sabe? Torcendo, esperando, seja nossos pais, né? Que torcem por nós, seja nossos filhos, que esperam, né, de nós. Se a gente tiver consciência do nosso poder, né, de ter uma atitude positiva, porque quem só tem atitude positiva é quem tem pensamento positivo. Né? Então, nós precisamos mudar às vezes essa chavinha em nós. Sim. Parar de olhar o lado negativo. Porque o que você pensa, como a Ivan diz, né? Quando você foca, você expande. Uma pessoa na UTI, se ela se ver morta, vocês acham que ela vai sair dessa? Não. Ela já visualizou, ela já jogou para a 4ª dimensão. Né? Então, ela já, né, pode a família comprar o caixão. Isso. Agora, uma pessoa na UTI, não importa o estado que ela esteja, se virar a chavinha dela, falar assim, eu posso, né? Eu posso vencer. E ela começar a se ver saudável, ela começar a se ver voltando às suas atividades. Ela emana uma energia incrível, né? Que ela sai daquele estado e as pessoas não conseguem explicar o que aconteceu. Isso. É o pensamento, é a atitude positiva. E quando uma pessoa chega até nós, se você tem uma atitude negativa com ela, você fecha as portas. É verdade. Ninguém volta num lugar que é mal recebido, dificilmente, só quando a gente precisa. Né? Ninguém volta. Agora, um lugar que ele seja simples, não tenha tudo que você precise, mas as pessoas acolhem você, tem uma atitude positiva quando você precisa, estende a mão, você se sente bem, você volta com muito prazer. Então, a atitude positiva, ela, há 6 anos atrás, ela foi uma das coisas que me marcou, porque eu cheguei na equipe, eu falei, nossa, todo mundo aqui comemorando, todo mundo feliz, todo mundo assim, alguém que não conseguia fazer, todo mundo ali apoiando, ajudando. Eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu vou buscar. Essa semana, Cássia, eu tive o prazer de ouvir de uma pessoa, numa reunião, o seguinte, Adelaide, pela primeira vez, veja só como foi forte, né? E eu saí balançada dessa reunião. Ela olhou para mim e disse assim, pela primeira vez na vida,
eu fui tratada como gente no ambiente. Aquilo me deixou extremamente emocionada. Primeiro, eu não quero nem avaliar o para trás. Eu preciso avaliar o presente e o futuro dela na equipe. Porque ela estava ali como convidada, ela já estava com a inscrição dela, só faltava assinar o contrato, mas ela foi como convidada, mas na próxima semana ela já ia fazer todo o trâmite para a entrada, fazer rampa e etc. E ela quis ir ainda assim como convidada. Quando ela foi a primeira vez, eu não estava. E aí, quando ela foi essa segunda que eu estava, ela me puxou e ela falou exatamente isso. Pela primeira vez na minha vida, eu fui tratada como gente. As pessoas aqui, quando eu cheguei, elas sabiam quem eu era. Elas sabiam o meu nome. E eu olhei para a equipe assim e eu pensei, eu fiz um bom trabalho. No sentido de, era isso aí, é sobre isso aí, né? Se a gente faz o que faz e acorda às 5 horas da manhã, porque a mulher precisa maquiar para ir para a reunião, Sim. porque não vai descabelada, né? Então ela acorda mais cedo. Era para isso. Não era só para parecer bonita, mas era para fazer diferença na vida das pessoas. E isso foi durante a reunião do BNI Amplitude, na última semana, e eu fiquei imensamente feliz. Eu podia ali, sabe o quê? Ficar triste pelo passado dela, né? Como que é só aqui? Isso é para ser em qualquer lugar, né? Exatamente. Mas se foi aqui, que bom que foi aqui. Porque é sobre isso. A gente tá ali toda quarta-feira fazendo aquilo ali. É para fazer diferença na vida das pessoas. Então eu fiquei feliz, sim, pela frase. E acho, sim, que ela vai ser uma pessoa muito boa dentro do BNI. Mas me deu orgulho da equipe em saber que foi esse o sentimento que ela teve. Mas na minha cabeça veio também, deveria ser em todos os lugares, né? Mas lembro que quando a gente faz os cursos do BNI, algo que nos ensinam desde sempre, logo cedo, é que não existe um coordenador de anfitrião. Somos todos anfitriões. Todos somos anfitriões. Né? E eu bato muito o martelo e a cabecinha deles, somos todos anfitriões. Quando eles começam a fazer panelinha na reunião, sabe? Que tem 2, 3, eu chego e faço, opa, bora, despeça. Vamos lá, ó, convidada ali. E aí eles vão e se mexem, né? Por quê? Porque é normal também, né? É isso mesmo. A gente sabe disso, né, Cássia? É normal, vai se criando uma intimidade, né? E aí acaba formando, né? Quem não está muito inserido na metodologia, Sim. porque quando você começa os cursos, né? Um dos primeiros do PSM viu, não formem panelinhas. As Sim. pessoas, né? Vocês têm que estar com a roda aberta para as pessoas sentirem a vontade para entrar na roda. Isso. E o que você acabou de contar, Adelaide, isso, como que a gente explica que o BNI não é negócios, só negócios? Olha a experiência. Olha o que o BNI devolve para uma pessoa. Nós não imaginamos o passado dela. O que ela sofreu. E ela está ali, empresária, empreendedora. Né? Eu costumo dizer assim que é herói, gente. Quem empreende no Brasil é herói. Né? Fiquei quase 2 meses nos Estados Unidos e eu pude ver uma diferença muito grande nessa questão de empresas. Né? O Brasil, ele tem que ser muito corajoso. E ali você por isso que até a música fala, né, do BNI, nós somos, né, campeões. Porque, gente, não é fácil empreender no Brasil. Não é fácil, sabe? Eu falo assim, eu por ser advogada empresarial, eu tenho muito isso comigo, né? Eu admiro muito quem é empresário e eu luto muito pelas empresas dos meus clientes, sabe? Algo que me dói é ver uma empresa fechar as portas, entrar com uma recuperação judicial. Então, assim, é lógico, às vezes tem casos que nós precisamos fazer isso, mas isso é doído porque são famílias, né, sendo ali afetadas. Né? E a empresa, ela nasceu para dar lucro, ela nasceu para ter vida. Né? E, de repente, a hora que você vê o inverso, isso é muito entristece. Né? E o BNI, você vê o que essa mulher já passou. Não importa agora, porque nós não vamos conseguir mudar o passado, mas nós vamos conseguir mudar daqui para frente. Então, toda a equipe tem que entender isso, que o BNI é mais do que negócio. Né? E o BNI, ele é apoio agora no Rio Grande do Sul. Né? Você viu a tragédia, e agora todos os membros dos BNIs, né, de outros estados, apoiando os membros do Rio Grande do Sul, doando, fazendo PIX. Por quê? Não é só negócios. Não é quantas vezes em equipe vem alguém, está enfrentando um divórcio, está enfrentando uma morte de um filho. Né? Teve um caso, não sei, salvo engano, acho que foi até, né, no BNI Pride, né? Foi, na equipe do BNI Pride. Gente, nós nem imaginamos o apoio que a pessoa precisa. Porque, se o nosso problema, eu queria que o meu problema, quando eu tivesse, fosse só dinheiro.
Isso é o de menos, gente. Agora, quando a gente perde, né, um filho, quando a gente tem uma crise de pânico, eu já tive pessoas no trio de liderança que tiveram ali uma crise de ansiedade incontrolável, que não sabia o que fazer e viu o que precisa nessa hora? Apoio. Precisa de apoio. Vocês apoiaram essa mulher. Isso. Vocês falaram o nome dela. Muitas vezes ela chegou em lugares, na família, que ela não era recebida. E para uma pessoa falar que ela foi tratada como gente, olha o impacto que você que o BNI, né, já gerou na vida dela. Né? Então a gente tem que ter uma dimensão que é algo que a gente pode ficar falando o dia inteiro aqui. Nós não vamos conseguir explicar. Não se explica que BNI, o BNI, né? tem muito isso. E aí quando você forma uma equipe, são vidas que você está impactando ali. Né? São pessoas que vão ali, às vezes, virar a chavinha e decolar de uma maneira. Você olha os faturamentos. Hoje, o nosso faturamento do escritório de advocacia, nosso escritório, 40% do faturamento vem do BNI. Eu comecei no BNI, nós éramos em 3 advogados. Hoje, nós somos em 8, mais 2 estagiários. Né? Então, assim, é um crescimento natural, assim, que vem acontecendo porque entendemos como funciona. Isso. E estamos colhendo o que plantamos lá atrás. Isso. Né? Fizemos acontecer. Né? Exatamente. Só comprar a metodologia e não colocar em prática não vai dar resultado. Depende de nós, depende do membro, depende de cada um. Isso. Se a gente puder encerrar aqui com alguma história muito bonita que você conheça do BNI, você conta pra gente? Ai, a minha? Sim. Eu conheço muitas histórias, né? Mas é difícil a gente contar a história das pessoas, porque daí vai alcançar, de repente, as pessoas aqui, né? Falar, Cássia, eu não queria que você falasse da minha história. Não fala nomes. Não, mas tem histórias lindas, né, do BNI. A minha, por exemplo, eu fui empreender, eu sou advogada, né, desde 2002, tenho um escritório de advocacia, mas antes de ter o escritório de advocacia, eu tinha uma loja, né, de roupa infantil, que eu sempre gostei desse desafio. E eu fui, né, empreender, aumentar a loja e eu dei um passo errado. 2016, 17 mais ou menos, eu dei um passo errado. Eu não tinha ainda o apoio, né, do grupo BNI. Então, eu senti que naquele momento eu falhei. Eu falei porque eu não tinha uma rede de apoio, não fiz pesquisa de mercado, então eu dei um passo errado na loja. E eu vinha de uma mudança, né? Eu era do mundo corporativo, então eu precisei, né, me desligar de algumas coisas, porque eu quase perdi minha filha em 2015. E aí eu entendi que eu precisava mudar. Sabe? A minha vida não era só trabalho e o meu apoio não poderia nunca estar no dinheiro. Então, quando eu entendi isso em 2015, eu comecei a mudar. Eu falei, não, eu vou mudar, eu vou me desligar dessas empresas e eu preciso construir o que eu quero, né, deixar para os meus filhos. Eu quero ter tempo de qualidade com eles. Eu quero, assim, que eles entendam que o trabalho não pode nos sugar tanto, que a gente tem horário para sair de casa, mas não tem horário para chegar. E essa era a minha vida. Né, com 2 crianças pequenas. Eu falei, eu não posso continuar assim. Então, quando Deus sacudiu ali nossas estruturas em 2015, eu entendi que eu precisava mudar. Cássia tinha que morrer aquela Cássia velha para nascer uma Cássia nova. E foi aí que eu fui buscar o empreendedorismo, que eu sempre gostei muito, para me desligar de alguns lugares que não compactuavam, né, com o que eu estava vivendo naquele momento. Sim. E que seria, né, dali até o fim da minha vida o que eu iria buscar, né? Eu quero fazer a diferença, eu quero ser uma pessoa, né, que olhem para mim e falem, poxa, o que ela tem? Né? É isso que eu quero cumprir o propósito do Pai aqui na Terra. Então, nós fomos para o empreendedorismo e demos um passo errado justamente por não ter o apoio que hoje eu tenho no BNI. Então, quando eu entrei no BNI, eu falei, poxa vida, por que eu não entrei antes? E eu tive o convite para entrar antes e não entrei, gente. Por quê? Porque Deus, ele põe o chão, mas e a gente para pôr o pé? Demora, né? E eu fiz isso, eu recuei, eu poderia ter entrado 2 anos antes. Aí eu não teria tido esse impacto que eu tive. Sim. Na loja. Mas Deus foi tão maravilhoso que o que eu achei que ia levar 4 anos para pagar, com o dinheiro da advocacia, que sempre foi muito bom, eu quitei tudo que eu precisava na loja e eu falei, bom, agora eu preciso de apoio. Né? Fui buscar cursos, pessoas famosas aí em São Paulo, em exposições, fiz cursos particulares, assim, gastei muito dinheiro, acho que mais uns 50 mil. Hoje, nos momentos de educações que temos no BNI e no que nós temos na plataforma, eu tenho todos esses cursos que eu paguei
para fazer o treinamento com esses grandes nomes, né? E de graça. E pelo preço pelo da membro. anuidade, porque eu sou você membro. Sendo membro, Eu tenho você tudo tem isso. acesso. Então começou a abrir a minha mente, né? Então a minha história antes, que dei passos errados porque não tinha apoio e porque também não sabia, não tinha humildade de falar, olha, eu não entendo de pesquisa de mercado, eu preciso de ajuda. Então no BNI eu aprendi que toda vez que eu preciso de ajuda eu abro a boca e falo, e vem pessoas que eu nem imagino, dá o apoio, faz a pesquisa, fala isso, não, o sucesso está aqui, isso aqui vai dar certo, isso aqui não dá, né? Igual você mesmo comentou agora sobre reconhecimento, né? Eu era uma pessoa que eu não reconhecia muito as pessoas porque talvez eu não precise disso, né? E o Fábio Torres chegou um dia e falou isso. Falou, você não reconhece porque talvez você não precisa, mas você tem que entender que você precisa mudar nesse ponto. Né? Hoje eu estava vindo para cá, eu já estava ouvindo outro toque que ele vai dando para a gente. Então, é isso que vai fazendo a gente crescer, né? Então, a minha história lá atrás, Adelaide, como uma pessoa que achava que sabia muito, porque vim de grandes empresas e não sabia nada. Então, hoje, eu busco com muito mais humildade, apoio nas pessoas para eu tomar qualquer passo dentro da advocacia. E é bom saber que o BNI te ajuda. Ajudou muito, mudou muito, porque nós reestruturamos e hoje nós vivemos da advocacia. E hoje eu posso dizer que eu tenho muito mais em termos financeiros, em posses, do que quando eu tinha e ganhava muito, porque era síndrome do bolso furado, porque eu também não sabia gastar. Então Deus veio honrando tudo que nós fizemos, nós abrimos mão de muitas coisas. E aí nós reconstruímos uma vida com BNI, uma vida com propósito e uma vida com algo que compactua com os nossos valores. E isso mudou muito, mudou demais. Hoje a minha filha, ela me desenhou, né, que eu não trouxe aqui, mas ela desenhou a mamãe com o crachá do BNI. Ai, que bonitinho! E eu olhei assim, eu falei, é isso. É isso. O meu filho estava querendo muito assistir uma reunião do BNI. Ele foi comigo, ele ficou encantado de ver a mãe dele falando. De ver o pessoal ali de empresa. Eu falei, é isso, gente. BNI é isso. Que bom, que maravilha. Uma história Cássia, maravilhosa. Muito obrigada por trazer sua história, um pouquinho de você para cá. Esse podcast, ele existe para isso, exatamente para isso, não para outra coisa, a não ser para contar essas histórias, fazer com que a gente tenha mais proximidade com o que acontece de fato no nosso dia a dia, o quanto que o BNI é capaz de mudar a vida das pessoas. E ele nasceu na ideia de que não adianta só eu saber disso, porque eu estava achando que era muito pouco. Eu queria que as pessoas entendessem isso. E a única forma que eu encontrei de que as pessoas ouvissem foi criando esse podcast para que as pessoas escutem e entendam essas histórias. Porque senão só vivendo, né, o BNI. E aqui é um pouquinho do que a gente faz no nosso dia a dia. Muito obrigada, de verdade. Você é inspiração. Imagina, Tenho certeza disso. Você é uma pessoa que me inspira. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceito esse convite. Eu que agradeço, Adelaide. Agradeço e saiba que esse projeto precisa continuar, né? Porque muitas pessoas não entendem mesmo que a força que é o BNI, o quanto eles podem ajudar. E tenha certeza que você está sendo um instrumento para ajudar muitas pessoas, né? E eu vi isso naquele dia do TL. Você encostada na parede com aquele grupo formado, cheio de pessoas ali felizes de estar fazendo parte do BNI. E é esse movimento, né, que é gratificante, né? É essa vitória que eu falo assim, eu olho e eu vejo a vitória já ali do altitude e eu tenho certeza que vão vir mais. Eu tenho grupos, certeza. eu tenho certeza. Por conta da sua força, por conta da sua garra e por conta da sua vida, né? Tudo que você passou até aqui, tudo que você construiu, você sabe que com constância, com determinação, com o apoio certo, você pode muito mais. Obrigada. Ninguém limita um grupo e ninguém limita nós. Sim. Né? Quem vai pôr limite em nós? Só nós mesmos, gente. Não põe um limite em vocês. Venham fazer a experiência, né? Sentir essa experiência do que é o BNI, né? E do que é fazer parte. É orgulhoso falar que nós fazemos parte de algo maravilhoso que só cresce na honestidade, na idoneidade. Viu? Isso não tem preço. E na ajuda mútua. Isso. E sem comissão. Sem comissão. 0 comissão. É proibido comissão. Obrigada, Cássia. Eu que agradeço. Foi um prazer. Deus abençoe. Para você que está nos acompanhando aqui, curte, compartilha, comenta, né? Deixa aqui no canal o que é que você está achando de tudo isso. Para você que não é membro e que assistiu esse episódio, eu tenho certeza absoluta que você não vê a hora agora de participar de uma reunião, né? Para modificar também a sua vida. Muito obrigada e até a próxima.
Obrigada.